26 segundos. Vocês acabaram de bater o recorde. Mas não gasta tudo, né? Irmão, meu Deus do céu, que alegria! Nós estamos em São Paulo e essa é a série Preciosas Sementes. E eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração, meu lindo. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, sem vacilar, tem uma palavra de Jesus para você aqui. E hoje não vai ser diferente. Eu quero falar sobre aumentar a fé. Eu não sei se você compreende, mas o nível da sua entrega determina o tamanho e a velocidade do teu milagre. Então, meu lindo, antes da gente ir para a mensagem, eu tenho um recado muito importante. Na verdade, 2. Um é um pedido, né? Curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos. Isso. Se inscreve pra gente chegar em 10 milhões. Ah, não. Já chegou. Meu Deus do céu. Só Jesus, meu lindo. Então, se inscreve, ativa o sininho. E um pedido importante. Nós estamos em 2025 e talvez você nos acompanhe há muitos anos e já foi muito abençoado por tudo aquilo que você viveu. E você entende que tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo nos torna um solo fértil através da nossa associação evangelística, que hoje está cuidando de milhares de pessoas. Então eu aproveito o começo dessa mensagem para dizer que você pode fazer parte dessa história. Nós precisamos de voluntários, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que se levantem, porque esse ano será o ano da maior colheita da nossa história e você pode fazer parte semeando, servindo, e as informações que você precisa vão aparecer aqui embaixo. E após isso, vamos para a nossa prioridade, vamos para a mensagem. Olha, eu tenho um negócio. Você já ouviu alguém dizer que nós não podemos correr atrás das bênçãos do Senhor? E eu sei da onde nós saímos ou tiramos essa base. Ela é bíblica, ela é correta. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos perseguirão. Amém? Mas você sabe que tem bênção que persegue e não acha ninguém, né? Porque quando acha, não tem nenhuma preparação, não foi forjado, não passou pelo processo, fugiu no meio. Então a bênção até bate na porta, mas como ele não está preparado, ela vai embora e ela não fica. Agora, a perspectiva de hoje não é sobre o que te encontra, é sobre o que você se posiciona para viver o que Deus tem para você. É sobre sonhar de maneira absurda, grande, assustadora, a ponto de alguém olhar para você e dizer que você não é normal. 3, glória a Deus. Eu vou dizer de novo. O convite do Evangelho é para que você manifeste sonhos que são gerados de Deus dentro de você, a ponto que os de fora olhem e dizem: não é normal. Mas veja bem, tudo isso custa um preço. Eu quero construir algo com você hoje aqui. A primeira coisa é: todo sonho é uma declaração de fé. E nunca mais esqueça isso. Todo o sonho é uma declaração de fé. Quando você sonha algo muito grande, que não combina com você, mas que você depende do Senhor, você está gritando para o mundo que você tem fé. E que a sua fé está num Deus que é poderoso para fazer muito além do que você pode pensar ou imaginar. Então, sonhadores são pessoas que produzem e que geram fé. Só que a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Ou seja, não é só ter fé, é o seu posicionamento em relação àquilo que você acredita, que determina o que de fato você vai viver em Deus. Está comigo? Então eu vou ler um texto bíblico com você. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4,
versículo de número 1 diz: ora, clamou ali uma mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu disse a ela: o que eu posso fazer por você? Conta-me o que você tem na sua casa. E ela disse: a sua criada não tem nada em casa além de vasos vazios e uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede a ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti, diante dos teus filhos, e derramará dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela foi diante dele, fechou a porta diante de si, e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e então derramou. E sucedeu que quando estavam cheios todos os vasos, perguntou ao seu filho: traz mais um vaso. E ele disse: não há mais. Então a palavra diz: e o azeite parou. Eu sei que algumas coisas é chover no molhado. Você já ouviu milhares de vezes sobre essa mulher, essa viúva que pede ao profeta para que o ajude, para que os filhos não sejam, servos, escravizados por conta da dívida. Ela tem uma conta para pagar. E porque ela tem uma conta, ela depende de um milagre de Deus. E esse milagre, ele vem através de um profeta. Só que eu quero que você observe a condição que o profeta dá para essa mulher. A condição que o profeta apresenta para ela. A Bíblia diz que o profeta fala: você pegue vasos vazios na vizinhança, traga para dentro da sua casa, fecha a porta, vai ficar dentro de casa só você e os teus filhos. Então você vai deitar azeite dentro dos vasos. O que Deus está falando através do profeta é: a quantidade de vasos que você ter na sua casa vai determinar a quantidade de azeite que você vai ter com você. Ponto importante. Eu sei que todo mundo aqui é extremamente inteligente, mas pensa comigo: se você tem uma palavra sobre você que diz que a quantidade de vasos determinará a quantidade de azeite, a tua preocupação maior será qual? Seja sincero. Você pode dizer de novo? Vasos. Só que olha, se você se preocupa com algo, você mesmo faz, você não terceiriza. Você concorda comigo? Se a tua preocupação maior é essa, você não coloca a responsabilidade na mão de ninguém. Você se levanta e faz. Mas a viúva não faz dessa maneira. A viúva pega e manda os filhos dela irem buscar vasos na vizinhança. Quando os filhos dela voltam, ela fecha a porta e enche aqueles vasos. Eu vou te dizer uma coisa que é natural do ser humano, que se a gente pensar de fato, talvez era o que nós faríamos no lugar dela. Nós não pediríamos para os filhos irem sozinhos. Nós iríamos dividir em 3 grupos então, ou 3 pessoas ao invés de 2. E nós não voltaríamos para casa até que o último vaso daquele vilarejo tivesse escondido dentro do meu lar. Não, eu vou melhorar para ver se você vibra isso comigo. Se eu sei que Deus tem o poder para fazer, e que o que Deus vai fazer depende da minha fé, a minha fé vai fazer com que eu casse vasos, não que eu veja o azeite primeiro.
Não, eu vou melhorar, até nós voar aqui dentro. Então, se eu sei que Deus vai se responsabilizar pelo azeite, só me sobra uma responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Vasos. Quanto tempo Deus precisa para multiplicar azeite? Segundos. Quanto tempo eu preciso para buscar vasos? O tempo que for necessário, porque eu sei que quando eu fechar as portas, o azeite será derramado e multiplicado vaso por vaso. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem mais pressa em buscar azeite do que dedicar tempo para ir atrás dos vasos. Porque na nossa cabeça foi nos conformado realidades que são coerentes com aquilo que nós fomos semeados. Eu vou ser mais específico com você. A cultura que foi gerada em você, a semeadura de família, de escassez, de qualquer coisa do tipo que foi colocado em você, determina o tamanho do que você pode sonhar. É mais ou menos isso. Se você nasceu numa família onde sonhadores foram, formados à sua volta, você nascerá num ambiente onde sonhos são possíveis. Então os teus sonhos sempre são maiores do que a geração que veio anterior. Você foi incentivado a sonhar. Você foi impulsionado a sonhar coisas grandes. Agora veja bem, quando nós não tivemos esse cenário, quando nós fomos criados num ambiente de muita miséria, ou quando nós fomos criados num ambiente onde tudo aquilo que a gente disse que poderia acontecer, foi contado que nós não iríamos conseguir. Então de repente, nossa preocupação não é mais a quantidade de vaso, é o pouco de azeite que cair na botija já nos é suficiente. E esse é um negócio que para mim é importante. Quando alguém ouve uma palavra dessa, diz: isso aí é coisa motivacional. Eu não penso isso. Eu penso que um sonho grande é o que mais deixa a gente cheio do Espírito Santo e na presença dele. Porque quem tem sonhos grandes depende da grandiosidade de Deus para que eles aconteçam. Eu vou melhorar. Quem tem grandes sonhos vive ocupado. Quem não sonha é uma vida vazia, não tem nada para acontecer pela frente. Então não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ir na vizinhança atrás de vaso. Você só vive no cheiro da estação que está passando. Só que o convite do Evangelho para mim e para você é: sonhe sonhos que não combinem com você, mas que combinem com o Deus que chamou você para viver a vida que Ele planejou para a sua história na terra. É lindo, eu vou melhorar. Deus não chamou você para viver os sonhos dos teus pais. Deus não chamou você para viver os sonhos que os teus amigos projetaram sobre você. Deus não chamou você para viver os sonhos que o teu passado gerou na sua história. Deus chamou você para viver os sonhos dele nessa terra. E os sonhos dele são incontáveis, inimagináveis e na maioria das vezes inalcançáveis. E porque são inalcançáveis, quando o teu braço não atingir, a mão de Deus vai te levar até esse lugar. Eu estou com medo. Nessas horas ontem, oh lindo, eu vou te falar um negócio. O nosso porém disso tudo é entender que tudo na vida tem fases. E eu não quero falar sobre todas essas fases agora nessa mensagem. Mas o sonho, se você for sintetizar, ele tem fases. Ele tem a fase do sonho, que é gerado por Deus em nós. Aí ele tem a fase da decisão, que é quando nós olhamos para o sonho de Deus e dizemos: a gente vai viver. Só que aí vem outra fase, que é a fase da espera, que é quando você sonhou, decidiu, mas não aconteceu absolutamente nada. E aí tem a outra fase, que é a fase do impasse, que é você sonhou, decidiu, esperou, e quando parecia que iria acontecer, deu tudo errado. Mas aí tem a última fase, que se você suporta todas elas, você vive, que é a realização. Mas agora não é sobre o final, é sobre o começo. E a primeira coisa que você precisa compreender logo é que o sonho de Deus nunca cabe em você. Não cabe. Eu vou falar para mim, para você, baseado naquilo que eu, pequenininho, já vivi na vida. Eu tenho 34 anos de idade. Eu sei que parece menos. Não era para rir agora, a gente não combinou. Mas eu jamais iria imaginar que um dia eu ia estar em São Paulo com vocês aqui.
ouvindo uma pregação do Evangelho através de um menino que saiu de Joinville, que nasceu numa família disfuncional, totalmente difícil de acreditar numa realidade positiva, e que agora em 2024, pertinho de 2025, na verdade essa mensagem já está em 2025, amém, feliz ano novo, ela já vai estar passando em 2025, meu Deus, feliz ano novo, aqui, que eu ia estar falando com você. Agora, qual é a loucura? Esse sonho foi gerado quando eu tinha 5 anos de idade. Sabe qual é a minha memória de criança? Eu entrando na igreja e uma mulher olhando para mim dizendo: Deus me mostra você um dia, falando para milhares de pessoas. Qual é o problema? É que eu voltei desse sonho para dentro de uma casa destruída. Então é difícil quando o teu sonho não tem nada a ver com o ponto de partida da onde Deus te semeou. É quando você olha para a loucura de Deus e diz: Deus, calma aí, segura a onda. É tão longe que não tem para como fazer. Só que o que Deus quer que você faça não é conta do que Ele disse que Ele vai fazer. É simplesmente dizer: Deus, eu aceito. Eu aceito, não faz sentido, é maior do que eu, é vida louca demais, mas se o Senhor está falando, eu aceito. Diga com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: eu aceito. Só que aí, irmão, aí vem a segunda fase, que é beleza, você aceita? Então agora, posicione. Se posicione. Ô viúva, então você acredita que eu, o Senhor, posso fazer multiplicar o azeite da tua botija? Senhor, eu acredito. Pois então agora, sai daqui e se preocupa com os vasos, porque a quantidade de vasos que você trazer, eu vou encher de azeite. Só que aqui, lindo, é aqui que todos os nossos paradigmas começam a ser quebrados. Porque para se posicionar em relação a um sonho que Deus tem, eu tenho que ter a mentalidade de alguém que já viveu aquilo que ainda é impossível. Eu vou ser mais específico. Eu não quero falar, eu vou falar de você. Você já viu que tem um negócio que só crente louco faz? Você já entrou num lugar que para você é tão longe, mas você fez aquele negócio assim: aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde eu tocar a palma das minhas mãos. Já fez isso, já ou não? Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu fui num evento agora, numa lutinha que teve aí, uma lutinha do Mike Tyson. Ganhei de presente para ir ver a luta do Mike Tyson e do tal do Jake Paul. Irmão, dor de barriga, nervosismo, ansiedade, chegava tudo e não chegava a luta. E aí eu fui pra luta, cheguei na luta, e aí eu entrei num estádio que tinha 75 mil pessoas lá dentro. Irmão, a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei lá dentro é: Jesus, um dia esse lugar não vai estar lotado para ver uma luta de boxe. Um dia vai estar lotado para ouvir uma pregação do teu evangelho, Senhor. Um dia isso vai acontecer, eu creio, irmão. E aí agora entenda, todo sonho é uma declaração de fé. No momento que eu estava dizendo, não estava dizendo: Deus, eu quero fazer, eu vou fazer, eu consigo, eu estou preparado. Não, eu estou dizendo: Deus, se tem alguém que tem o poder de fazer o rolê rolar, o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Agora, eu só compreendo um negócio. Se eu creio que o sonho foi gerado do Senhor em mim, agora eu preciso crer que se Ele deu o sonho, Ele vai dar o caminho, Ele vai dar o recurso, Ele vai trazer as pessoas certas. E quando a gente vê, meu lindo, nós vai estar tudo lá no meio dos Estados Unidos dizendo: Hey guys, how are you? We have a message about Jesus for you. Você não entende? Só que aí que tá, Deus está olhando para mim e está dizendo: você crê que eu vou fazer? Prepara as botijas. Vai atrás dos vasos, meu bebê. Bora, levanta, sacode a poeira. Se você achou que o que eu fiz em 2024 era suficiente, você estava errado. Eu tenho muito mais para fazer, mas a quantidade de botijas que você trazer, eu vou encher de azeite. Ô lindo, fala para alguém que está perto de você e diz: quanto de botija tu tem aí?
o negócio é, a gente quer viver o que Deus tem, mas a gente não quer fazer o que nós podemos fazer. Porque a gente até diz, ai, nossa, que top, eu sonho que um dia Deus vai me dar uma casa nova. Você nunca saiu do bairro, irmão. Você nunca saiu do ônibus no meio do caminho para ver um bairro que Deus pode levar você para morar um dia. Você nunca fez isso. Ah, irmão, pelo amor de Deus, eu quero que despertar algo em você que torna você meio estranho. Sabe, gente estranha é gente que passa em lugar que ainda não está liberado e diz, posso dar só uma olhadinha? Irmão, é a coisa mais maravilhosa da vida. É viver o sonho antes de ele acontecer. Faz papel de louco, irmão. Entra aqui, ó. Deus, eu declaro no nome de Jesus. Senhor, aqui, estamos aqui, Senhor. Olha só, se o Senhor deu, e eu vou te falar uma parada que você vai ficar feliz. Se prepare para celebrar. Não é agora, é depois que eu falar. Irmão, Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar para você. Não, calma. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável. Ele não coloca sonhos que Ele não tem a condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, para tudo aquilo que Deus colocar na frente dos teus olhos e ser da vontade dEle para você. No nome de Jesus você vai viver. Vou te contar um negócio meu. Eu sempre fui apaixonado por carros. Sempre. Apaixonado. 4 rodas. Era uma revista que tinha, não sei se tem ainda, na minha época eu tinha todas as edições que meu tio dava pra mim. Uma vez eu colei nas paredes do meu quarto inteira todos os carros. Eu cortava, rebaixava os carros, fazia a rodinha por dentro da caixa de ar assim, rebaixava. Eu sempre fui apaixonado. Quando eu tinha 19 anos, sabe qual que era o maior sonho de carro que eu tinha? Um Ford Ka. Mas não é esse do novo, é aquele que é igual um sapinho assim. Um Ford Ka vermelho escuro, que um amigo do meu pai ligou para ele e disse, tenho para vender. Naquele dia eu disse, se eu tiver esse carro, oh my God, esqueça tudo. Porque os sonhos humanos, eles sempre estão conectados à nossa estação. Os sonhos de Deus não estão conectados à sua estação. Os sonhos de Deus estão conectados com aquilo que Ele já viu sobre o teu futuro. Meu Deus, 3 aleluia. Não sei se você pegou. Então peraí, eu vou melhorar. Então David, você está dizendo que o que eu sonho sozinho é conectado à estação que eu estou vivendo? É. Então significa que o que eu sonho com Deus está conectado ao futuro que Ele já viu? É. Tá, eu vou melhorar. Então David, meu menino, então você está dizendo que se eu sonho sozinho, o meu sonho é pequeno, é fácil demais de resolver, não tem tanto processo para chegar e acontece rapidinho. É, isso é mesmo. Você quer velocidade? Foca no teu sonho. Só que vai chegar um dia que você vai olhar para trás e o tempo já passou e você vai dizer, eu deveria ter mirado mais alto. Eu deveria ter confiado que Deus era comigo. Eu deveria ter ouvido a voz de Deus. Eu deveria ter me debruçado na palavra. Eu devia ter buscado mais vasos. Então, lindo, o convite para você é é que esse convite não é só para você, é para mim também. Então eu estou pregando para você e eu estou ouvindo, porque Deus está falando comigo isso já faz 3 meses. Deus está me cobrando já faz isso há 3 meses. Deus está me chamando dizendo, ei David, para de achar que acabou, para de achar que a linha final acabou. Não, eu não estou nem no começo. Eu não estou nem no começo do que eu vou fazer. Eu não cheguei nem perto da onde eu vou chegar.
Nem perto. Nem perto. Ei, lindo, Deus quer que você entenda logo. Se você acha que já viveu tudo de bom dessa terra, eu tenho uma palavra de Jesus para você. Você não está nem perto de 1% daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Será maior, será melhor, será mais extraordinário e vai desafiar você de um nível absurdo. Mas quando você chegar na fase da realização, você vai olhar para trás e vai dizer: Jesus, obrigado, porque no dia que o Senhor mandou buscar vaso, eu não passei uma vez na vizinhança, eu entulhei de vaso a minha casa para viver a tua palavra. É lindo. Meu Deus, vou terminar. Então agora eu estou na fase com Deus assim. Tá bom, Deus, você está deixando eu ver? Avisa o povo do Bradesco lá. Senhor Jesus, me livra do agiota. Manda as taxas baixas, Jesus. Dá as oportunidades, mostra o caminho. Sabe o que é maneiro? É que eu imagino Deus olhando pra gente. Porque quando Deus nos mostra um sonho, a primeira coisa que faz é consultar o saldo. Não, você não pegou. Irmão, vamos de novo. A primeira coisa que quando... Não, vamos, presta atenção, porque talvez isso aí é a nossa vida escritinha. Todo mundo é igual. Ninguém é diferente aqui não, irmão. Todo mundo é natural, ser humano. Deus mostra o sonho. A primeira coisa que a gente faz é consulta o saldo, visita o passado e olha para dentro de nós. O saldo, só o sangue de Jesus tem poder. O passado é nebuloso demais. E aqui dentro não há valor o suficiente para o sonho que Deus tem. Aí a gente diz: Deus, não tem dinheiro, não tem histórico na família, não há nada de bom em mim que possa fazer isso acontecer. Aí Deus desce e diz: ei, lindo, se preocupa com o vaso, porque o azeite é eu que vou derramar. Se preocupe com o natural, o extraordinário é eu que vou fazer. Faz a tua parte, se levanta, posiciona, que o milagre é comigo. Sabe qual é a graça do Evangelho? O brilho nos olhos que nos dá é saber que quando Jesus gerou o sonho, Ele já gerou todo o caminho do patrocínio. Não está entendendo? Eu vou melhorar. Deus, eu vou dar uma frase boa. Lembre-se, se Deus der o cavalo, Deus vai dar água para o cavalo. Não pegou. Eu vou te falar só uma coisa do ser humano. Um dia, alguém comprou um carro que bebe muito. Aí alguém chegou e disse: nossa, que lindo. Pena que bebe demais. Aí esse alguém que comprou o carro disse: não vou dar nomes. Se Deus deu o cavalo, não vai ser a água que vai ser o problema. Vou colocar isso de maneira espiritual agora. Deus nunca vai desamparar você com algo que Ele semeou dentro de você. A única coisa que Ele precisa que você faça é aceite que Deus vai fazer algo na sua vida. Aceite, primeiro aceite: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer. Segundo, se posicione, faça a tua parte, levanta, esqueça o que os outros estão dizendo, foque na palavra e se prepare, porque não vai ser do dia para a noite. Vai ter tempo de espera, vai ter impasses, mas no dia da realização, a lágrima vai correr no teu rosto. Quem tiver à tua volta vai chorar e se alegrar junto com você. E aí você vai entender de uma maneira simples e poderosa que a coisa mais importante na vida é entender que o Deus que nos chamou não nos colocou na terra para uma vida miserável, para uma vida que nos dê vergonha,
Não, Deus nos chamou para que enquanto esse tempo seja, mesmo que passageiro, mas seja extraordinário, seja poderoso, porque tem uma coisa que ninguém pode esquecer: todo sonho realizado glorifica o nome do Senhor. Chega de só os ímpios prosperarem. Está na hora dos justos se levantarem cheios do Espírito Santo, formar famílias saudáveis, construir histórias incríveis, para que o povo olhe e diga: o que esse homem tem? E aí alguém vai levantar no meio e vai dizer: nós não somos o segredo é o Senhor. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu é maravilhoso, perfeito em tudo que faz. Jesus, obrigado porque o Senhor semeou dentro de nós coisas que são muito maiores do que nós. Mas nós cremos e nos movemos em direção à Tua palavra, porque queremos viver exatamente a Tua vontade, Jesus. Mesmo que nos assuste, mesmo que seja grande demais, mas entendemos que o Senhor é conosco, nada vai nos faltar, no nome de Jesus, amém. Pequena reflexão: quem é mãe aqui, levante a mão. A mãe dos meninos que foram buscar vaso. Irmão, eu não sei você, mas eu consigo ver. A mãe dos meninos está enchendo azeite, não está vendo os vasos. Top. Olha os boletos sendo pagos. Top. Aí acabou, de repente ela fala assim: ô menino, dá mais vaso lá, por favor. Aí o menino está assim: acabou. Irmão, eu não consigo ver essa mulher com uma cara boa. Não, eu consigo lembrar da minha mãe, irmão. Ela fulminando com o olho, dizendo: eu te avisei, era para ter trazido mais vaso. E aí vai que os meninos eram adolescentes. Irmão, é que tudo aquilo que você terceiriza, você não pode cobrar de verdade o resultado. Portanto, lindo, não confie o sonho que Deus te deu na vida de quem não sonhou junto com você. Só isso mesmo. Fala, meu lindo! Minha linda! Ó, não quero dizer nada, mas essa é a série mais extraordinária da nossa vida até hoje. E ó, veja, há uma palavra para você aqui. Quando tudo diz o contrário. Sabe, quando a gente precisa aliviar a pressão sobre nós, porque existe uma pressão inata do ser humano que a gente carrega. Existem coisas que atribulam o nosso coração e que a gente precisa entender algumas coisas. Eu quero que você fique comigo nessa mensagem até o final, que você elimine distrações, porque Deus quer falar com você. Ai, Jesus quer... Deus quer falar com você. Mas antes, eu vou te pedir só um favor, rapidinho. Ó, curte o vídeo, é rapidinho, não vai doer a mão. Curte o vídeo, nem que seja por dó.
Curte, comenta, marca os amiguinhos, manda no grupo da família, manda no WhatsApp, sabe, de alguém. Você sabe aquele grupo seu que manda um monte de fofoca? Manda uma fofoca. Mas manda assim, ó, a fofoquinha de Jesus pra você. E manda pra todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Nós estamos chegando nos 10 milhões. Em maio de 2025, escute isso, hein? Palavra. Maio de 2025, um inscrito do canal vai com a gente para Israel, gravar uma série aonde Jesus andou. Hoje ele anda aqui, mas nós vamos na cidade dele. Se você crê que você vai junto, comenta. Eu creio aí. Comenta lá também daí depois, tá? Vamos pro vídeo? Você tá velho já? Vou falar uma coisa pra você. Quando a gente é novo assim, 17, 18 anos. Se você tem 30, você não é novo mais. O fato de você estar todo esticadinho não diz que você não tem KM rodado. Carro polido não é carro novo, é carro bem cuidado. Veja, à medida que o tempo passa e algumas coisas da nossa vida não acontecem, é muito claro a frustração que começa a fluir de nós. É como se a gente começasse a construir dentro do nosso ser uma sensação de atraso. Sabe, um peso que a gente olha os outros e nos olha no espelho. E aí eu não sei você, mas eu tenho a impressão que está todo mundo indo para Disney, que todo mundo está fazendo uma viagem internacional incrível, que todo mundo trocou de carro, que todo... Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Hoje a rede social maximizou essas crises. Porque antes você não via a vida dos outros, você até conhecia a galera da rua, a galera do colégio, mas hoje você segue gente da internet. Você segue... Ai, irmão, que coisa. O nosso corpo não está legal, nosso dente não está bonito, nosso cabelo não está maneiro, nossa profissão não é boa, nosso dinheiro não é suficiente para nada que a gente segue, já viu? Todo mundo é mais rico, todo mundo é mais feliz, todo mundo está melhor do que você. Só que o que você não vê é que o que você enxerga no Instagram é a postagem melhor do indivíduo, nunca o pior. Então você só vê o melhor lado de todo mundo, você não vê o pior. Ei, você só sabe a parte boa minha, lindo. O dia que eu estou fechando o pau, que o céu fica preto lá em casa, eu não posto nada, eu quietinho. Irmão, quando esgota aqui o povo, aquela multidão de gente, agora quando não vai ninguém, eu não falo nada, eu fico quietinho. Irmão, ninguém maximiza a dor para ser ferido pelos outros. A gente sempre quer contar o lado bom. O problema é que isso está fazendo muitos de nós acreditarmos o seguinte: olha, está acontecendo com todo mundo, comigo não. Deus faz por todos, não faz por mim. Todo mundo prospera ou não prospera. Aí a gente fica, meu Deus, pressionado. Aí você recebe uma promessa de Deus, e aí você fica, agora vai. A promessa de Deus veio e a promessa não acontece. Aí você começa a desesperar. E aí é onde eu preciso entrar com a mensagem para te acalmar, lindo. Ei, bebê, mesmo que tudo diga o contrário do que você crê, há um Deus no céu que a sua palavra prevalece, que nada é maior do que Ele e que os seus desígnios. E quando Ele fala, acabou. Eu vou melhorar. Quantos aqui tem uma promessa de Deus sobre a sua vida? Levante a mão. Então eu vou dizer para você, só existe uma forma
dessa promessa não se cumprir na sua vida? Diga para mim, qual? Você. Os invejosos não podem, os inimigos não conseguem, as circunstâncias não têm o poder, nada nem ninguém nesse mundo consegue, mas você é bom de estragar coisa boa. A gente é tipo aqueles aniversariantes desconfiados no dia da surpresa. Já viu? Tem gente que ele se acha. Ele diz, é impossível meus amigos não ter lembrado de esquecer de mim. Aí no dia do aniversário ele liga para os outros. E ninguém liga, aí ele começa, é surpresa. Aí ele fica tentando descobrir. Lindo. Quando a gente tem uma promessa do Senhor, a gente não precisa ficar mais pressionado. A gente começa a relaxar a partir daquele momento. Se você sabe que é amado, você não precisa mais descobrir que é amado, porque você já descobriu que é amado. Se você já sabe o plano de Deus, você pode ter certeza, Ele tem um plano comigo, e nada é maior do que o Deus que eu sirvo. Nada nem ninguém vai poder paralisar. O problema é que tem coisa que não é no tempo da gente. Primeiro Samuel, capítulo de número 16, verso 11. Eu vou contar rápido sobre esse rapaz, porque eu preciso que você, sabe, eu prometo para você, que se você ficar aqui até o final, no final você vai estar assim, ó. Nossa, que coisa boa. Eu vou relaxar, eu vou descansar. Fala para quem está perto de você, fala assim, ó, no final eu vou descansar, e o meu descanso vai produzir a minha vitória. Samuel, capítulo 16, versículo 11. Eu estou muito feliz, eu tenho que cuidar, porque eu vou passar muito do tempo. E Samuel disse a Jessé, estão todos aqui os teus filhos? Ele disse, está indo mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. Samuel disse a Jessé, manda trazê-lo. Pois não nos assentaremos antes que ele chegue. Ele mandou buscá-lo. Estou lendo rápido. E eles trouxeram para dentro, e ele era ruivo, e ao mesmo tempo também era bonito, quer dizer, estranho. Muito dia a gente fala sobre isso. E aparência agradável de se olhar. O Senhor disse, levanta-te e unge, pois é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. O Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Acabou. Olha que coisa boa. Temos um rei. Não, irmão, vamos de novo. Era um garotinho que cuidava de ovelhas, que não foi chamado pelo pai, porque era o mais novo da casa. Não era o adequado, não era o ideal, não era o escolhido. Foi rejeitado por aquele que deveria dar chance. Mas aí a Bíblia vai dizer que o que é nosso, ninguém pega. Ô bebê, vamos junto. O que é seu, a mulher mais linda da internet que você segue, não pode pegar. O que Deus tem pra você, homem nenhum no mundo pode tirar de você. Escute bem, não dá. O que é seu, Deus espera você chegar na mesa. É muito bom. Irmão, não sei você, mas eu fico confiado com Deus. Irmão, já imaginou que tem coisas que Deus reservou pra você? Pra você. Que ninguém vai viver. Não, você não está entendendo. Tem coisas que é pra todos. Tem coisas que Deus fez pra você. Irmão, é tipo terno sob medida. Não cabe em ninguém, cabe só em quem tirou a medida. Se colocar no outro, o ombro vai sobrar, vai crescer, vai ficar estranho. Bem lindo. O que Deus tem pra você é seu. Faz assim, ufa. Então, deixa eu te falar, você não está competindo com ninguém. Não, vamos de novo, peraí.
Ô lindo, deixa eu te falar. Você não está competindo com ninguém. Você não está competindo com o seu irmão. Você não está competindo com a sua irmã. Você não está competindo com o seu amigo. Você não está competindo com aquele influencer que você segue, que a vida dele é perfeita. Não, lindo. Você não está competindo, porque o que Deus tem para você é só para você. E ninguém pode tomar. Isso é maravilhoso, porque aí, lindo, eu paro de olhar para os outros, eu paro de me comparar, eu paro de colocar defeito em tudo em mim, porque o outro supera. Não, lindo, o que Deus tem para você, é perfeito, encaixa certinho. Então, ao invés de tentar viver o que o outro está vivendo, se preocupe em viver com aquilo que Deus tem para você. Davi chegou na casa. Oi, tudo bem? Boa tarde. Estou meio fedidinho. Estava cuidando de ovelha, mas vim correndo. Qual que está rolando aí? Aí a Bíblia diz que Samuel olhou e falou... Aí Deus falou: aham, levanta e unge ele. Esse é o menino que eu falei quando você estava vindo para cá, segundo o meu coração. Aí ele ungiu Davi. Olha que maravilhoso. Virou rei. Não. Como eu posso te explicar isso? Davi foi ungido a rei, mas não virou rei. Veja, a promessa não significa resultado imediato. A promessa é só um aviso para você do que vem pela frente. Não, o que Deus fala para você hoje não significa que vai acontecer amanhã, mas significa que vai acontecer na hora certa. Vou melhorar. É porque a gente tem uma parada. A gente acredita que a promessa, ela é a base sólida para tomar decisões imediatas. E não. A promessa é um preview do que Deus vai fazer a partir do processo que vai te colocar. Veja, a promessa é o resultado de algo maior. Meu Deus, é porque é muito doido. É que o dia que você estiver vivendo a promessa, você vai lembrar mais do processo do que da promessa. Não, vou melhorar. Hoje eu não estava agradecendo pelos 10 milhões de inscritos que está chegando. Hoje no hotel eu dizia: Jesus, obrigado pelo dia 23 de abril de 2009, que o Senhor Jesus me salvou, que o Senhor me encontrou. Lindo, a fase mais maravilhosa não é nem a conquista, é a descoberta. É saber que existe um Deus no céu que olha para você, que te conhece, que sonda o teu coração e diz: eu vou fazer algo com esse garoto, eu vou fazer algo com essa menina, eu tenho um projeto lindo. Só isso é maravilhoso e é a melhor parte do início. O problema é que a gente está muito acelerado. Você come uma refeição em 3 minutos. Você coloca no micro-ondas com água e tcharam, está pronto. Veja, se você está com pressa, tem coisas rápidas que te atendem. Mas se você for exigente, nada rápido te atende. Eu vou ser mais claro com você. Alguém aqui, por gentileza, me conta se você faz isso. O dia que você acorda de manhã e diz: vou comer um belo miojo essa noite. Então, você chega do trabalho, você toma banho, você se perfuma, bota a melhor roupa, faz uma selfie com um pacotinho, posta no Instagram e diz: hoje é dia de maldade. É lindo.
Aí você vive uma expectativa. É óbvio que não, lindo. Ninguém valoriza o que é rápido. O que é rápido serve para o tempo rápido, entende? Agora, você quando sai de casa dessa forma, você quer o macarrão caseiro, que a massa não está seca num pacote, que a massa é fresca, que o alimento foi cozinhado por horas. Uau, você ama dizer, isso é gourmet. Eu acho maravilhoso. Eu tenho amigos que tiram foto de comida, e eu acho muito brega postar foto de comida, mas eu sempre me arrependo porque eu como antes de tirar foto, porque tem dia que eu quero lembrar da comida e não dá para lembrar mais, sabe? Mas veja, nesse dia, então você não come de qualquer maneira, você não vai comer você só dedica para aquilo, principalmente se te custar bastante, né? Irmão, quando eu vou num restaurante que é caro, eu subo a régua, irmão. Pode trazer água no copo, eu faço aqui, ó. Pode colocar H2O real oficial. Entende? Porque tudo que é bom leva tempo. Tudo que é extraordinário exige tempo. Então, lindo, não tente viver uma vida extraordinária sem respeitar o tempo dos processos de Deus sobre a sua vida. Não tente viver a promessa antes de viver o processo ideal para a promessa, porque senão o fim pode ser a tua destruição, sendo que se o teu começo é respeitado, o final é a glória do teu caminhar. Veja, é o Senhor que coroa no final, mas a gente precisa respeitar. A parada, sabe qual é? É que demora tempo. Davi foi ungido de entre 10 a 15 anos. Só que a Bíblia diz que no dia que ele foi ungido, o Espírito de Deus entrou dentro dele. Lindo, a promessa é o selo que ele está com você. Meu Deus, ele está com você. É o selo, ele está com você. A Bíblia diz que com 15, 16 anos, ele derrubou um gigante, lembra? Ele não era soldado, mas o Espírito de Deus estava com ele. Ele não era do exército, mas o Espírito de Deus estava com ele. E aos 30 anos ele virou rei. Os irmãos de 30 falam, uff. Demorou quase 20 anos da promessa até assumir o reinado. Mas a Bíblia diz que o reinado de Davi produziu paz suficiente para que Salomão reinasse com muitas poucas guerras. Olha, significa que quando eu respeito o tempo do Senhor para aquilo que Ele tem para mim, os meus filhos colherão das minhas decisões sábias. O esperar, o agir da maneira certa, na hora correta, sabe? Agora, o problema está aqui. Porque muitos de nós pensamos que estamos atrasados, e porque está demorando, precisamos adaptar. E é nessa hora que o caos começa. Quando eu olho para a minha vida e digo, eu tenho uma promessa, mas parece que não vai acontecer. Tudo diz que não, tudo diz ao contrário, as chances são mínimas. Aí a gente começa a colocar a mão aonde não deveria. E é nesse dia que a gente começa a ficar desesperado, porque a gente começa a tomar uma decisão errada atrás da outra. E aquilo que era para demorar 3 dias, demora 3 anos. Porque a gente começa a se atravessar. A Bíblia diz que uma mulher chamada Sara recebeu uma promessa de um filho,
E demorou 25 anos para esse filho chegar. E talvez poderia ter demorado menos, mas chegou um dia que Sara falou para Abraão: Abraão, tive uma ideia, deita com Agar, porque se ela tiver um filho, o escravo é teu filho e a promessa vai se cumprir. Só que Deus não tinha Ismael, Deus tinha Isaac. Quem deu Ismael para Abraão foi Sara, mas quem deu Isaac foi o Senhor. O problema é que quando nós tentamos colocar a mão aonde Deus está controlando, a gente estraga a receita, lindo. Sabe quando eu estou assando carne? Eu gosto que as pessoas fiquem pelo menos 2 metros da grelha. Não dá palpite. Aí vira. Ai, acho que o fogo está alto. A pequena área do atacante, irmão. Eu estou aqui, confia em mim. Eu imagino Deus olhando para você e você dizendo: ei, faz assim. Deus: relaxa, bebê, sou eu, criei os céus e a terra em 7 dias. Você acha que eu vou me atrasar com você? Relaxa. Aí você parece aquele tiozão do churrasco com Deus. Ai, se eu fosse o Senhor, eu faria diferente. Ai, Deus, me deixa. Irmão, Deus é tão perfeito e tão maravilhoso que a tua criatividade, no nível mais aguçado, não chega perto dele. Não dá, lindo. Sabe qual que é a parada? É que tudo que você viu na Bíblia grandioso no final demorou tempo para acontecer. Olha Davi, olha José. Irmão, José foi virar governador com 30 anos, mas recebeu a promessa com 17. 13 anos para viver. Lindo, Deus falou com Noé para construir uma arca. Só choveu 120 anos depois. Mas o dia que choveu, a arca estava pronta. Você entendeu? É porque Deus sabe a hora certa de fazer. Então, príncipe da minha vida, minha lindeza, escuta bem, alivia a pressão que você carrega. A pressão não pode te sufocar. A promessa não pode ser a razão da tua angústia. Ela tem que ser a razão da paz que domina o teu coração. Porque se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Está escrito, acabou. O que é seu, ninguém mexe. O que Deus preparou para você, ninguém pode roubar. Então, lindo, a promessa não pode te colocar contra a parede. Ela tem que te colocar no trilho que te leva para o centro da vontade de Deus. A pergunta que você deve fazer para o Senhor não é quando, não é como, é: Deus, o que eu posso fazer agora que vai contribuir para o que o Senhor tem para o meu futuro? E na maioria das vezes Deus só vai dizer: shh, relaxa e descansa. Salmos 37 e 34 diz: descansa no Senhor e segue o teu caminho, que o Senhor preparou a sua chegada. Ai, meu Deus, lindo, Ele já preparou. Segue o caminho que você vai chegar. Nós só temos um problema: a ansiedade. Porque a nossa ansiedade sufoca a nossa fé. A nossa fé sufoca, a falta dela sufoca a nossa confiança. E quando paramos de confiar, começamos a agir como se Ele não estivesse fazendo nada. Então, príncipe, princesa, é muito bom falar isso, né? Mas ó, relaxa. Só cuida do teu coração. Só cuida daqui, ó. Cuida, Jesus, o que eu preciso fazer? Por que eu tenho que ser melhor, Jesus? Eu preciso orar mais? Eu vou orar mais.
Eu preciso jejuar mais, eu vou jejuar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia, eu vou ler mais a Bíblia, Jesus. O que eu preciso? Senhor, eu preciso amar mais a minha esposa, eu vou amar mais ela então. Jesus, eu preciso dizer que eu amo, precisa. Vai fazendo certinho. A Bíblia diz, nunca se canse de fazer o bem. Vai fazendo, vai plantando, vai semeando, que aquilo que Deus tem acontece. Eu vou falar uma coisa, o que eu vivo hoje, eu ouvi do Senhor quando eu tinha 5 anos de idade. Sabe quando se cumpriu? Quando eu tinha 28 anos de idade. Quando eu tinha 28 anos de idade, as coisas começaram a acontecer. Eu me lembro de estar dentro do carro com a minha esposa, dentro de um Fiat Uno 2001. E naquele mês eu tinha recebido um salário. Eu já estava vivendo o meu chamado. É como é bom lembrar disso. E eu falei para ela assim: vida, já pensou se a gente conseguisse ganhar isso a vida toda? Teve um dia que eu e ela estávamos no carro indo para uma cidade próxima da nossa e postamos um vídeo na internet, no Instagram. E deu 1 hora, e quando a gente chegou, olhamos o vídeo e disse: amor, olha só, 10.000 pessoas assistiram. Já pensou se a gente conseguisse alcançar tanta gente sempre? Eu imagino Deus olhando assim para mim: oh, que fofinho. Mas essa é a graça. Eu tinha uma promessa muito grande, mas o pouco que eu tinha já era sobrenatural. Lindo, o segredo não está no final, o segredo está durante. Aproveitar a jornada, viver, porque são essas memórias que no final farão todo sentido. É para esse lugar que você vai olhar. Lindo, eu vou te dizer, eu amo a vida que eu vivo, mas não tem nada a ver com aquilo que eu tenho. Tem a ver com aquilo que Ele fez em todas as etapas da minha vida. Então, lindo, se Ele prometeu, vai acontecer. Quando? Não importa. Jesus, o que eu tenho agora para viver? É isso? Muito obrigado, Senhor. Tá maravilhoso, meu Deus. Que alegria, Jesus. Esse é o trabalho que o Senhor me deu. Aleluia. Veja, Davi voltou a ser pastor de ovelhas. Continuou. Matou urso, matou leão no campo e já era o rei de Israel, sendo forjado. Tão lindo. Aproveita o tempo. Não fique pensando que você está perdendo tempo, porque a promessa ainda não aconteceu. Ela vai acontecer. Eu quero declarar que você está na última esquina dessa história, que os teus olhos já estão conseguindo sentir a brisa do lugar que Ele está te levando, que vai ser surpreendente, que vai ser extraordinário, mas o que você está vivendo agora já é incrível, já é lindo, já é motivo de você dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, o que eu vivo hoje é o sonho distante de alguém. Muito obrigado, Jesus, pelo carro, pela casa, pelo trabalho, pela minha família. Obrigado, Jesus. Aí Deus diz: pronto, bebê, quanto mais você descansa, mais tranquilo eu consigo trabalhar, porque você quieto atrapalha menos. Você tranquilo sufoca menos. Relaxa. Fala para quem está perto de você, fala assim: não enche. Ele está trabalhando. Amém. Dava para colocar uma plaquinha, né? Silêncio. Deus está trabalhando. Jesus. O que o Senhor vai fazer ainda é tão lindo. Jesus é tão maravilhoso que vem pela frente. Jesus, Tu é perfeito.
feito, Senhor. Jesus, a tua promessa, ela é viva, ela é real. Muito obrigado, Jesus, porque cremos que vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nada, nem ninguém vai conseguir roubar isso de nós, Jesus. Nossa pressão hoje é aliviada. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no teu tempo, nós confiamos no teu preparo, porque entendemos, nada que é extraordinário fica pronto rápido. E se queremos o extraordinário, precisamos aprender a esperar. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Jesus! Olha, isso é maravilhoso. Eu quero antes da gente ir para a mensagem, te fazer um pedido. Se você está com a gente aqui toda segunda-feira, você é parte da nossa família já. Então dá uma olhadinha se você está inscrito no canal. Se inscreve, ativa o sininho, compartilhe o vídeo. Quando você faz isso, a mensagem vai mais longe. É sobre isso que se trata. Quanto mais longe o evangelho for, melhor. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo! O tema da mensagem é: controle-se. Você pode falar pro ser humano que está pertinho de você, fala assim: dá uma seguradinha aí, controla. Eu quero falar sobre duas inteligências: a inteligência emocional e a inteligência espiritual. São coisas que caminham juntas e que fazem muita diferença na nossa vida, na paz que governa o nosso coração, na maneira com que a gente decide, na maneira com que a gente interpreta as histórias, e muda tudo, e você vai ter certeza disso. O texto que vai nortear a nossa caminhada é o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35. Diz o seguinte: enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, e disse ao governante da sinagoga: não fique com medo, não temas, creia, apenas creia. 10 aleluias, mas eu quero só o final, então, para a gente não perder o brilhinho. A gente tá com um brilhinho aqui no meio. Tá diferente, tá diferente. Vamos de novo. Não tenha medo, apenas creia. Eu já devo ter falado sobre isso milhares de vezes, mas muito, muito mesmo. Só que lembra daquilo quando a gente lê o texto e o texto renova,
tem uma visão nova, diferente, transforma a gente numa parte nova. E esse texto é assim comigo. Como eu leio muitos evangelhos porque amo demais, e cada vez é uma parada assim, nossa, tem isso aqui. E quando eu travo no negócio, irmão, batata, vai vir alguma resposta para alguma pergunta que às vezes nem existe, ou para uma demanda que às vezes até é recorrente. Como por exemplo, irmão, se a gente olhar no nosso meio, todo mundo sofre do mesmo mal aqui. Todo mundo. Um grau mais avançado, outro mais reduzido, mas todo mundo é igual, inclusive Joe. Uma palavrinha chamada... Nossa, como vocês estão bons! Qual que é o problema? Ansiedade. Irmão, isso é patológico generalizado. Nós somos tudo farinha do mesmo saco, tudo igual, só que uns, ó céu, ó vida, ó azar, eu vou morrer, a vida acabou, tudo deu errado. E o problema às vezes é isso aqui. Mas o ansioso maximiza a treta. O ansioso amplifica o BO, ele deixa maior, ele fica, não vai dar certo, oh meu Deus. E aí tem um que é menos ansioso, que fala assim, não gente, vai dar tudo certo, mas por dentro assim. E tem gente, irmão, que nem sabe que é ansioso, mas não dorme há dias. E diz pra todo mundo, porque eu não sou ansioso. Aí você pergunta, e dorme? Dorme? É que eu fico pensando muito. É que eu tenho o síndrome do pensamento acelerado. É uma doença mesmo, mas isso também é um dos resultados de ansiedade. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender, o tratamento é necessário e é progressivo. Ninguém ouve uma mensagem ansioso e sai 0 bala. Você sai só menos ansioso. Aí no outro dia você fica menos ansioso, depois menos ansioso. Às vezes a crise volta, fica muito ansioso, depois menos. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. A minha vida é uma doideira. Você não tem noção as confusão que a gente se mete. Tudo que a gente envolve tem muita gente junto. E é bala, irmão, e dívida. Não tem noção. Quando a gente começa num evento desse, irmão, a gente já começa assim numa bala de dívida. Tudo caro. Esses homens não viajam mais de ônibus não, irmão. Porque mandar de ônibus, não, avião. E hotel, o hotel não acredita na gente que a gente vai pagar. Ele fala assim, tem que pagar antes de entrar. Uma loucura. Então é impossível às vezes a gente não ficar assim, Senhor, será que vai dar certo? Ó céu, ó vida, Jesus, eu vou parar com essas confusão, Senhor. Terça-feira eu tô em outra, é doideira. Então a gente precisa cada dia desenvolver. Agora, um homem é uma lição de controle emocional. O Jairo. Por vários motivos que você vai entender. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Irmão, seu filho já afogou? Alguma vez seu filho já afogou? Fala o que você fez. Você quase faleceu. Irmão, a gente fica desesperado. E todo mundo corre, irmão, e chacoalha a criança, e aperta a barriga, e vai, a criança, calma pai, já saiu faz 15 minutos. A gente desespera. Tem pai que é pior. Tem pai que se o filho tropeçar, ele, chama o SAMU. Tem gente que maximiza. Mas quando é o nosso filho, é pior, não é? Quando a gente machuca, irmão, quando a gente cai, eu só tenho uma coisa na minha cabeça quando eu caio. Só uma, que ninguém tenha visto. Mais nada. Eu não penso em nada, irmão. Eu já tropecei, caí, e eu levanto assim, Jesus, só uma coisa, mais nada. Ninguém viu, será? Aí olha, e é tão bom quando a gente cai sozinho, irmão, maravilhoso. Quem é igual eu sabe, a gente tropeça e corre para dizer que nada aconteceu. É o trote inicial. Você dá aquela... Perdão, eu abri meu coração, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Agora, observa o Jairo.
O Jairo é o príncipe da sinagoga, é um homem importante. Ele tem acesso a Jesus de uma maneira diferente, distinta. Ele chega pela frente e diz: Jesus, eu quero que o Senhor vá na minha casa, minha filha está morrendo. A filha dele está morrendo. Então cada segundo importa. A minha filha está morrendo. Aí Jesus disse para o Jairo: tá bom, Jairo, eu vou na tua casa. O rolê de Jesus mudou. Não sei aonde ia, só sei que agora tem um novo endereço: a casa de Jairo. Então todos os discípulos estão dizendo: top, vamos para a casa do Jairo. O Jairo é rico, Jesus vai curar a menina provavelmente, vai ter festa, churrasco. Isso é incrível. Todo mundo: vamos ir para a casa do Jairo, top. E todo pobre gosta de ir na casa de um rico, irmão, que é legal. Você entra, você fala assim: meu Deus! Eu entro fazendo conta. Gente, olha o lustre. Eu sou assim. Eu sou aquele que quando sai falando: você viu, Paulo? É a Paula. E eu sou aquele que copia as coisas, ainda sai falando: vamos fazer igual quando der. Quer ver negócio de cheiro, irmão? Quando a gente foi na casa de um irmão que tinha um cheiro, o cheiro da casa do irmão era aquele cheiro de: deu certo a vida, os boletos estão pagos. Irmão, e eu com vergonha de perguntar, tentando achar alguma coisa que tinha um nome. Por vergonha, né, irmão? Eu não queria perguntar pra ele. E eu tô assim andando na casa: céus, tá vendo, Paulo? Que isso? Nós estamos flutuando aqui dentro. E achando, irmão, não achava um vidro miserável pra ver o nome. E aí falei pro homem: qual é o nome deste cheiro? Desabafei. Bom, comprei, tá até hoje lá em casa. Eu entro e falo assim: que isso, hein? Só que os boletos estão tudo na gaveta igual, mas o cheiro tá lá. Aí, agora escute isso. Eles estão muito felizes, estão indo, e o Jairo tá com uma esperança. Pronto, meu problema tá resolvido. Ele chegou na história. Se ele tá junto, vai dar certo, acabou. Ele tá indo pra minha casa, top. Só que daí do nada, uma mulher que não tem nada a ver com o B.O., que não foi convidada para ir na casa do Jairo, que não era para estar no meio do rolê, olha para Jesus e diz assim: se eu só tocar nele, na orla do manto dele, eu sei que eu vou ser curada. Obrigado, irmão do aleluia. O irmão estava comigo. Irmão, ela falou: se eu apenas o tocar, eu sei que eu serei curada. Aí a Bíblia diz que ela vai, toca na orla do manto de Jesus e ela é curada. A história tinha que seguir logo, irmão, mas a Bíblia diz que Jesus parou. Irmão, a parada aqui é o Jairo. Irmão, o Jairo tá aqui, ó. Gente, coopera. Acha essa mulher logo, pelo amor dele aqui, ó. Porque o Jairo tem uma emergência. Lindo, escuta bem. Quando a gente chega na presença de Jesus, na maioria das vezes a gente chega com uma emergência. A gente sempre chega desesperado, esboforido. Ai, Senhor, eu não vou fazer, era tudo errado. E Jesus é tipo 190, irmão. Ai dele se não responder. Você já fica assim: tá vendo? Porque não me ama. Porque a gente é ansioso. A gente não consegue controlar, irmão. Tem gente que se eu não responder fica bolado. Eu vejo meus directs às vezes uns revoltados, irmão. Tem gente que manda assim: não me respondeu, eu vou me matar. Aí ela manda outro dia: não deu. E eu tenho medo dessas pessoas, irmão. E tem gente que me responde e aí eu não vejo e ela responde de novo: você é muito soberbo, você é arrogante demais, eu te odeio. Aí no outro dia ela manda: que mensagem maravilhosa. Porque ela esqueceu, mas ela já dele no meio da gente, irmão. E eu só vi na parte, eu dei uma volta e falei assim: odeio, amo, odeio. Eu não tenho culpa. E com Deus a gente é igual. A gente chega e diz: resolve. E aí Deus parece que não faz. A gente: tá vendo?
Deus não existe, eu não gosto mais disso, eu nunca mais vou. Aí você vem, uma palavra te toca e você fala assim: Jesus, você tá só brincando. Porque a gente não consegue se controlar, a gente está oscilando demais toda hora. E o que Jesus quer que venha para dentro de nós é um espírito de estabilidade, que a gente tenha fé nele, que a gente confie nele, que o nosso coração não vá para o lado oposto, que a gente sempre esteja sabendo que ele está no controle, que quando ele está junto tudo dá certo, o nome dele é glorificado, ele não erra, ele não mente, ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. A gente não precisa se descontrolar. Controle-se. Aí a Bíblia diz, irmão, com o Jairo, não sei o que está acontecendo com o Jairo, mas se fosse eu na história, ia ter outra história na história. Eu ia encontrar a mulher. Eu tô lá, falei: eu vou te ajudar, Jesus, nós vamos resolver isso logo. Aparece agora, eu te ajudo. Quanto você quer? Eu dou milão para quem achar a mulher. Milão, tá aqui, ó, vou dar. Minha filha tá precisando de socorro, eu não vou ficar aqui agora esperando, por causa que uma doidinha foi curada e não quer aparecer. Bora, aparece que eu vou te ajudar, menina, bora. Só que aí que tá, a Bíblia não conta nada, porque Jairo provavelmente só ficou quieto. Só que vai piorar a vida do Jairo. Vai piorar. O Jairo está esperando, Jesus está resolvendo o problema da mulher. Só que aí a notícia chega para Jairo: Jairo, sua filha morreu, cara. Já era. Ô Jairo, já era, porque você ainda está incomodando o mestre. Quem é pai sabe qual é a ação num momento desse. Provavelmente o Jairo queria desabar agora. Provavelmente nessa hora é impossível, não tem. Se você é ser humano, você vai sentir. O Jairo deve ter ficado muito desesperado. Só que a Bíblia diz que a mesma notícia que Jairo ouviu, Jesus também ouviu. Só que eu posso ainda melhorar isso. A notícia que Jairo ouviu, Jesus já sabia dela desde o começo. Posso te explicar melhor, lindo? Aquilo que te assusta não pega Jesus de surpresa. O que te assusta não altera o humor dele. O que te pega assim do nada, para ele não é novidade. Ele está no controle de tudo. A palma das mãos dele repousa a terra. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória dele e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Não pense você que é o teu problema que tira ele do eixo. Ele já sabe. Ele governa todas as coisas. Enquanto você se desequilibra, descontrola, ele permanece igual, porque pode todas as coisas. Por isso que quando o apóstolo diz: porque sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, é a verdade. Ele pode tudo e nada que ele decide pode ser frustrado. Portanto, daquilo que ele não tem medo, você não precisa temer. Aí é maravilhoso, porque agora Jesus divide. Ele diz o quê? Jairo, não fique com medo. O que ele está falando para Jairo? Jairo, as tuas emoções, Jairo, não deixa ela desequilibrar. Você não precisa ter medo. Aleluia! Jairo, não precisa ter medo. Em outras palavras, ele está dizendo: Jairo, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Jairo, você não precisa ter medo. Ele fala para as emoções do Jairo, e agora ele mira no espírito do Jairo. Jairo, não tenha medo, creia somente.
Continua crendo que eu posso fazer, Jairo. Continua crendo. Lembra do começo que você chegou dizendo que era para eu ir para tua casa para resolver o teu problema? Bom, eu ainda não mudei o endereço. Eu ainda estou indo para tua casa. Continua crendo, continua acreditando. Eu ainda estou indo na direção da tua casa e eu vou resolver o BO. Jairo, controla as tuas emoções e mantenha a tua fé. É muito simples. Sabe o que Jesus quer que a gente aprenda logo? Que a gente precisa aprender a esperar. E enquanto esperamos, aprendemos a confiar. Confia nele, descansa nele, espera por ele. Na hora certa ele chega, da maneira certa ele faz. E se você se desequilibrar, não muda a velocidade que ele trabalha. Portanto, controle-se, acalme o coração, não tenha medo e continue crendo. Aprender a esperar e a confiar enquanto se espera. É difícil, eu sei que é, porque durante a espera os nossos olhos não veem milagre nenhum. Durante a espera a gente não vê resultado. Durante a espera só duas coisas precisam aparecer: emoções saudáveis e fé inabalável. É exatamente isso. Por isso que quando alguém fala, não precisa pregar sobre a vida emocional, coitado, a mensagem de autoajuda, que dó. Primeiro que não é autoajuda. Autoajuda é o homem ajudando o homem. O evangelho é Jesus ajudando o homem. Então esquece esse negócio, porque é autoajuda. Fala pra ele, não tem nada de autoajuda. Porque se eu tentar me ajudar, eu me estrago. Eu preciso de Jesus. É Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que faz. Tudo dele, para Ele, por Ele. Pronto, é só Ele. That's it. Não tem esse negócio de, não, você consegue sozinho. Não consegue nada, a gente precisa dele. A gente precisa dele, acabou. Então, irmão, esse negócio da alma é muito sério. Jesus está querendo que a gente cada dia desenvolva mais isso. Há uma promessa sobre quem desenvolve isso, quem confia, quem não fica ansioso, quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você quer experimentar? Eu quero a boa, a perfeita e a vontade de Deus. Eu vou te explicar como eu estou resolvendo essa parada. Estou me envolvendo menos com o processo e estou vendo mais pro final. Como assim? Aquilo que me desestabiliza, eu paro de ver. Eu tiro da minha vista. Eu comecei a me evitar processos que me angustiavam. Sabe uma parada que me angustiava? Você vai achar engraçado. Mas eu chegava no evento, a primeira coisa que eu perguntava: quantas pessoas entraram? Irmão, eu fazia um atormento na vida da minha equipe. Que eu falava, resolve. Por que não entraram ainda? Corre, vê o que está acontecendo, chama a polícia. Irmão, verdade. Chama a polícia, tem que vir batedor, cadê? Por que... Aí, irmão, eu descobri que o que eu fazia não alterava a velocidade que as pessoas entravam. Porque tem coisa que mesmo a gente querendo que mude, não dá para mudar. O trânsito não dá pra gente mudar. O fluxo das pessoas não dá para mudar. As pessoas... não dá para mudar. Então eu ficava ansioso à toa. Ficava bolado à toa. Me desgastava à toa. Lindo, na vida exatamente em quase tudo é assim. A gente se desgasta à toa. Ficar nervoso não muda nada, não acelera, não desacelera, não faz nada, irmão. A gente sofre que nem um bobo, sozinho, e não precisava. Sabe, Jesus olha para o Jairo, diz: ô Jairo, olha para mim, Jairo, tô aqui. Sabe, Jesus olha para você que está às vezes desesperado, angustiado, ansioso, e nem precisava de tudo isso. Mas aí a palavra chega até você e é o Senhor dizendo: ei, olha para mim, eu ainda estou aqui. Eu ainda posso todas as coisas, nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Eu ainda sou o Deus que governa tudo. Eu ainda estou no controle de todas as coisas. Então você não precisa ter medo, você só precisa confiar. Jesus está olhando para mim, para você, dizendo: ei, por que você está ansioso? Aquieta tua alma, aprende a descansar nele, porque os que confiam no Senhor
Aleluia. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus vai para a casa do Jairo. Chega lá, tá todo mundo fora da casa do Jairo. Ela morreu, não adianta, ela morreu. Aí Jesus diz: não, ela tá só dormindo. E o final você já sabe. Jesus entrou, acordou a menina. E o que Jesus disse no meio, Jairo teve certeza no final. Eu não preciso ter medo, eu só preciso crer. Lindo Jesus. Tu és maravilhoso. Não precisamos ter medo, porque Tu está conosco, Jesus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Tu és real, Jesus. E se o Senhor está, não precisamos ter medo. Não precisamos ficar desesperados. O Senhor está presente. O Senhor é um Deus que se importa. Jesus, acalma o nosso coração, acalma as nossas emoções, o nosso espírito inquieto, porque Tu ainda é o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor pode todas as coisas. Jesus lindo, nós Te amamos e cremos. Tu ainda é o mesmo. Em nome de Jesus. Amém.